Agora eu vou falar sobre doenças respiratórias. Uma fumaça altamente tóxica do incêndio na boate em Santa Maria ainda faz vítimas. Isso porque os sobreviventes eles podem desenvolver doenças respiratórias. Olha aí. A maioria das vítimas da tragédia que ocorreu na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, sofreu intoxicação respiratória, segundo os bombeiros. De acordo com as testemunhas, o fogo não demorou para se espalhar pelo recinto e a fumaça também se alastrou rapidamente. Com a boate lotada, a circulação de ar ficou prejudicada, fazendo com que as pessoas tivessem ainda mais dificuldade para respirar. No organismo, a fumaça inalada faz o mesmo caminho que o ar. Passa pela traqueia, vai para os brônquios e chega aos pulmões. É quando o organismo libera enzimas para combater as partículas tóxicas. Mas a produção excessiva de enzimas acaba rompendo os pulmões, que ficam cheios de sangue e o ar deixa de circular. Além de problemas respiratórios pela inalação de grande quantidade de monóxido de carbono, sobreviventes de um incêndio como o de Santa Maria podem apresentar lesões nas vias respiratórias e nos pulmões, pela exposição a partículas ou pelo próprio calor da fumaça inalada. Isso faz com que o organismo fique exposto a bactérias, podendo causar problemas como pneumonia, mesmo depois de alguns dias após o ocorrido. E a doutora Alessandra Braz, pneumologista do Hospital Sepaco, Centro de Combate ao Câncer, está aqui presente no nosso Revista da Cidade. Muito obrigada pela sua participação. Essa intoxicação que aconteceu, né, nessa inalação excessiva, nessa exposição que as vítimas tiveram, o que ela causa no nosso organismo especificamente, doutora Alessandra? Então, a inalação da fumaça é que é a principal causa, inclusive, de morte nesses incêndios. Além, obviamente, das queimaduras, mas realmente a inalação da fumaça, ela traz muitas complicações respiratórias. Depende do tipo de material queimado. No caso dessa catástrofe, realmente o material continha uma substância cianeto, né? Isso, na presença da combustão, ela pode levar à liberação desse gás cianídrico, que é o cianeto, que quando é inalado pelos pulmões, ele, na passagem desse cianeto para o sangue, ele causa um impedimento da oxigenação da célula, né? O oxigênio é transportado, mas a célula não consegue utilizar esse oxigênio porque ele inibe uma enzima que faz a ação das células orgânicas trabalharem com esse oxigênio. Então ele impossibilita o uso. Assim também como que não é tão frequente essa fumaça de cianeto, é mais em algum material plástico, esses materiais químicos, mas também existe o monóxido de carbono, que é inclusive da poluição do ambiente, da combustão dos combustíveis dos carros, né, mas também dessas queimadas. O monóxido de carbono, quando ele entra em contato com a hemácia, que é a que transporta o oxigênio para todo o corpo, ele causa uma ligação mais estável. E é como se você colocasse a chave errada na fechadura, você trava aquela fechadura. Então você passa a não ter as hemácias circulando, mas elas não podem carregar o oxigênio porque elas estão travadas. Então no caso das vítimas em Santa Maria, se não tivesse a presença desse cianeto, não seria fatal ou seria mesmo assim? De qualquer forma, depende da quantidade inalada disso. A questão do cianeto é que está mais em pauta agora, porque realmente o cianeto é um tóxico, é um veneno, né? Sim. Quando você inala uma quantidade enorme, e parece que isso foi essa espuma que estava revestindo todo, na combustão dessa espuma liberou uma quantidade enorme desse gás. Esse gás, por um outro mecanismo, ele bloqueia a ação do oxigênio, você não consegue respirar. É uma asfixia mecânica, uma asfixia que torna impossível a troca de oxigênio para as células. O monóxido de carbono acontece em todas as queimadas, inclusive queimadas das florestas, que o pessoal reclama. No Brasil, as queimadas da Amazônia liberam aí muito monóxido de carbono, mas na verdade qualquer queimada, inclusive esses incêndios. Entendi. Também impede esse mecanismo por asfixia. Mas existe na fumaça das queimadas também substâncias irritantes apenas, que não causam asfixia, mas causam irritação da via aérea toda e inflamação. E então a inflamação por uma irritação dessa via aérea, que lógico, dá os sintomas de obstrução nasal, sensação de que está irritada a garganta, tosse, falta de ar.
esses outros componentes irritam a via aérea, produzem mais secreção e começam às vezes a obstruir a respiração. E a fuligem da fumaça preta, e sai essa fuligem também, quando inalada em concentração muito alta, ela obstrui a via aérea. Pelo edema, pela produção de líquido pelo pulmão, para tentar se livrar daquela substância, ele causa uma obstrução. Então é outro mecanismo de lesão pulmonar. Então tudo isso é responsável, além da inalação do ar quente, que também causa lesão e inflamação. É um conjunto de exposição excessiva ali, de inalação, não é? Exatamente, o que aconteceu nessa boate foi isso, um lugar fechado, que já foi amplamente discutido isso, lugar fechado, inalação de altas concentrações tóxicas desses gases liberados na queima do... Sim. Doutora Alessandra, e esse antídoto que veio nesse sábado dos Estados Unidos, você acha que vai ajudar realmente ou é mais uma questão de tentativa? É mais uma questão de tentativa, porque a questão do cianeto, a intoxicação, já foi discutido isso, já faz uma semana que isso aconteceu. Ele tem um efeito imediato, que é impedir a utilização do oxigênio pela célula, e se você não reverte isso rápido, você acaba lesando definitivamente alguns órgãos que não conseguem receber oxigênio, o cérebro, outros tecidos, né, do corpo. Então, isso em geral tem que acontecer, esse mecanismo de reversão, né, esse antídoto, teria que ser utilizado nas primeiras horas após o acidente. Não depois de uma semana, o efeito vai ser mínimo. Eu acredito que não, é mais uma tentativa, mas não que isso vá resolver totalmente. Porque o que aconteceu? Hoje as lesões instaladas nos pulmões desses pacientes que estão nessas UTIs, entubados, é uma soma de tudo isso. Né? A inflamação por causa do ar quente, a produção de irritação pelas outras fumaças tóxicas, pelo monóxido de carbono e também pelo cianeto. Então, e a inflamação. Você tem uma espécie de edema pulmonar. O cianeto, ele também causa isso, ele causa uma espécie de inflamação aguda pulmonar. Em quantos minutos a pessoa precisa ficar exposta a esse tipo de toxina para falecer asfixiada? O tempo de exposição é proporcional à quantidade dessa concentração. Então, se tem um ambiente fechado com uma alta concentração de monóxido de carbono e de cianeto, você não vai conseguir ficar minutos ali. Isso é dependente da quantidade que ele inala. Mas no primeiro momento ele causa sensação de tontura, mal-estar, taquicardia, sensação de palpitação, né? Não, entendi. Agora, a gente estava falando de doenças respiratórias num sentido mais abrangente. O cigarro, que tipo de doença ele pode causar? O cigarro, na verdade, ele não causa só doenças respiratórias, né? Ele tem uma gama enorme de doenças, inclusive hoje é um grande vilão, porque ele causa inúmeras. Mas, em relação ao aparelho respiratório, que é o que se mais nota, ele é o principal causador de doença pulmonar crônica, obstrutiva, bronquite crônica, enfisema, que 90% dos casos, 95%, quase 100% dos casos de enfisema estão relacionados ao tabagismo, né, ao enfisema e bronquite crônica e outras doenças. Mas ele também causa rinite, irritação crônica de vias aéreas, algumas bronquites. Ele também é um principal causador do câncer de pulmão e outros tipos de câncer de bexiga, enfim, garganta, né? Desenvolve outras doenças bem mais sérias também. Doenças cardiovasculares, então tem várias doenças associadas. E o fumante passivo? Também está sujeito às mesmas coisas, porque se você contar que da fumaça, da ponta do cigarro, que vai tomando conta do ambiente e você está inalando isso, você tem o mesmo risco de desenvolver as doenças, talvez numa intensidade discretamente menor, mas isso também depende do ambiente. Se é ambiente fechado, felizmente São Paulo e várias outras cidades, né, do Brasil já tem a lei que mantém o ambiente totalmente livre, proíbe-se o fumo em ambientes fechados, em locais públicos e privados. Entendi. De maneira que isso realmente diminui bastante o risco de doenças pulmonares dessas pessoas frequentadoras desses ambientes. Esses problemas respiratórios, existe a possibilidade de quando a pessoa na infância tem esse tipo de problema respiratório e depois que ela cresce pode desaparecer?
Sim, algumas manifestações, a gente costuma dizer que os pacientes, as crianças com até 2 anos de idade, que são lactentes, né? Eles podem ter chiado, problema tosse, chiados nessa fase, e isso está mais relacionado a infecções virais e eventualmente provavelmente é mais isso, é a bronquiolite do bebê. Depois dos 2, 3 anos de idade, a criança que tem sintomas respiratórios, mais frequentemente rinites e asma, os sintomas são mais frequentes nessa fase, dos 3 aos 10, 12 anos de idade. Entendi. Depois há uma tendência de, no período pré-adolescência, adolescência, os sintomas da asma ficarem muito mais tênues e às vezes até desaparecerem completamente. Você sabe que de uns 10 anos para cá, muitas pessoas têm um aparelho de inalação em casa e se automedicam e tudo mais. Quando é certo fazer a inalação? Precisa ter orientação médica? Quem tem doença respiratória sempre deve acompanhar, receber um acompanhamento médico com as orientações necessárias. A inalação, sim, é muito importante que uma pessoa que tem, por exemplo, asma, tenha um aparelho de inalação ou as bombinhas para usar conforme a orientação médica. Qualquer automedicação, a pessoa que não tem doença respiratória, fazer inalação em casa à toa, sem saber exatamente o que está inalando, não é adequado. Entendi. Sempre o médico deve orientar isso. Sim, é o melhor caminho, A pessoa que tem asma sabe que no primeiro momento, quando surge algum sintoma de exacerbação ou de intensidade da crise, quanto mais rápido ele fizer a inalação, usar as medicações inalatórias, menor vai ser a complicação, o risco de evoluir para fases piores dessa crise. Eu até ia perguntar para você sobre a radiografia dos pulmões. Ela pode ser um exame assim de rotina ou não? O médico, você precisa pedir para o médico, ele precisa ver a necessidade para fazer esse tipo de radiografia? Eu acho assim, o médico está para servir a população, orientar, e deve ser consultado quando se tem qualquer sintoma. Uma pessoa que não tem sintoma respiratório, fazer um raio-x por rotina, não vejo motivo. Sim. Eu acho que é indicado, se tiver alguma complicação. Se tiver sintoma respiratório, consulta um médico para que ele possa orientar, conforme a necessidade do caso, vai solicitar um raio-x. É um exame complementar, como muitos, e a gente usa o exame complementar como fase para você associar a sua história clínica, aos seus sintomas e fazer o diagnóstico. Entendi. Um raio-x isoladamente, ele não tem papel nenhum. Uhum. Só a doutora tem mais uma dica essencial, porque com essa exposição excessiva que nós temos à poluição, quais são os cuidados primordiais, se é que existem? Na verdade, a poluição, principalmente nas metrópoles, os locais onde a gente vive, o que se pode fazer, você tem que evitar caminhar. Tem muitas pessoas que fazem exercício físico fora de hora, horários de movimento, de rush, a gente chama perto horário de avenidas. Isso, ideal é não, porque a concentração de partículas emitidas pelos motores dos carros, na combustão que a gente já falou, a quantidade de concentração dessas partículas no ar, é aí que se mede a qualidade do ar. Quando está ruim, isso faz com que você inale uma concentração maior. Então, evitando os horários de maior movimento de automóveis nas ruas, você podendo deixar mais para os extremos do dia, acho que fica melhor. Sempre se hidratar bastante, evitar ambientes fechados, evitar o tabagismo, quem puder se livrar desse vício através de auxílio. A recomendação número 1, sabe, é um fator a mais de agressão pelo trato respiratório que você pode eliminar. Mas, no geral, é buscar hábitos saudáveis, procurar se alimentar bem, tomar bastante líquido, especificamente para evitar os danos da poluição. A gente não tem um filtro para usar. Não tem como, infelizmente. Seria o ideal. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, me dá um beijo aqui. Obrigada. Te espero numa próxima, viu? Obrigada.